Nas redes sociais, Lula saiu em defesa da ditadura cubana. O petista postou o seguinte: 1. O que está acontecendo em Cuba de tão especial para falar em tanto? Houve uma passeata. Inclusive, vi o presidente de Cuba na passeata conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia. É desumano. 2. Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o Trump. As pessoas se manifestam, mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro, matando ele. Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos. 3. Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educado, mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio desumano dos Estados Unidos. 4. Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. Do que os Estados Unidos têm medo? Eu sei o que é um país tentando interferir no outro. 5. O Biden deveria aproveitar esse momento para ir à televisão e anunciar que vai adotar a recomendação dos países na ONU de encerrar esse bloqueio. Antes de passar para vocês, acrescento um dado: a organização Human Rights Watch denunciou nesta terça-feira que o número de detidos nos protestos ocorridos em Cuba passa de 150. A ONG exigiu o fim das violações aos direitos humanos no território cubano. Ainda segundo a ONG, há uma lista de desaparecidos de autoria da ONG Cubalex, que contabiliza 171 pessoas reportadas como desaparecidas, das quais 17 foram libertas ou encontradas. A lista inclui nomes e sobrenomes das pessoas, o local onde foram vistas pela última vez, a hora e a data da detenção e o último relato sobre a sua situação. Cristina. Olha, é fake news que chama, né? Isso aí que o Lula postou no Twitter. É fake news, porque é um atrás do outro. Basta conversar com um único cubano para saber. Primeiro, eu conversei hoje com a Zoe Martinez, que foi entrevistada ontem aqui no Pingos. Ela me disse o seguinte, eu falei: Zoe, em relação ao embargo, o que os cubanos dizem? Ela falou: se não fosse os Estados Unidos, o povo inteiro teria morrido de fome. Ela disse: eu consegui, depois de 2 dias de bloqueio nas comunicações, conversar com os meus avós, que estão isolados em Guantánamo. São os parentes dela que ainda vivem lá. Ela disse: a minha avó, no último mês, recebeu uma única coxa de frango. Essa é a ração de proteína que eles recebem, além de 5 ovos por pessoa por mês. Uma coxa de frango por pessoa por mês é o que o regime cubano permite que as pessoas consumam, e não é dado, é comprado. As pessoas compram a sua comida, mas só podem comprar isso. Sabe de onde vinha essa coxa de frango? Da Carolina do Norte. No pacotinho mostrava a origem. São os Estados Unidos que estão enviando comida para Cuba. Então, essa história de bloqueio não existe. O que existe é embargo, porque lá para trás os irmãos Castro se apoderaram das empresas americanas que existiam em Cuba, assim como a Petrobras já sofreu aqui na América do Sul com coisa semelhante na época do governo Lula, e o governo Lula não falou nada. A ditadura, ela abocanha as empresas estrangeiras, confisca para si e depois fica dizendo que o exterior não ajuda. Quem conversa com um cubano sabe que não tinha policial mesmo com o joelho no pescoço de nenhum negro. Tinha policial com rifle atirando contra pessoas desarmadas na rua. E que essas pessoas que estavam na rua são jovens, porque são os que ainda têm alguma energia para ir para a rua. Os pais, os avós, muitos estão de cama, com Covid, sem direito a internamento. Quando são internados, falta luz no hospital. A Zoe diz que em um único hospital de Havana ao mesmo tempo morreram 12 pessoas que estavam internadas no respirador, não por causa da Covid ou por causa da falta de ar, porque faltou luz e os respiradores e os aparelhos foram desligados, todo mundo morreu. É essa